E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Franques, de Administração Financeira Orçamentária, famosa AFO para concurso público. E nós vamos passar uma dicasinha para vocês para resolver as questões de contabilização no concurso público. Percebam que no concurso público sempre temos questões relacionadas à contabilização. Então fique esperto, vamos aí à nossa dica para você que vai prestar o concurso na nossa área. Vejam só. Peguei aqui, na verdade, o enunciado de uma questão de concurso. Veja o que diz o enunciado aqui. Vamos lá. Ao final do exercício financeiro qualquer, certa unidade orçamentária apresentou em seu balanço orçamentário, ou seja, primeira coisinha, está falando de balanço orçamentário, um superávit orçamentário de 5, ok? Um déficit, então um superávit orçamentário de 5, um déficit de capital de 50, sabendo que as receitas correntes, coisa interessante, estou grifando aqui, previstas e arrecadadas, totalizaram, respectivamente, 150 e 175. E que as receitas de capital, agora, receitas de capital previstas e arrecadadas, totalizaram, respectivamente, 45 e 30. Aí vem, assinale a opção que indica os valores totais das despesas correntes e de capital realizadas nesta ordem. Quando tivermos uma questão semelhante a essa, nós precisamos pensar um pouquinho. Aparentemente é uma questão extremamente complexa. Mas quando envolve contabilização, nós podemos melhorar o nosso raciocínio. Podemos melhorar nosso raciocínio e fazermos a questão. Vamos à resolução da questão, então. Veja só. As receitas, elas podem ser receitas correntes e podem ser as receitas de capital. Ok? Então, receitas, você já sabe sobre isso, podem ser receitas correntes ou receitas de capital. As receitas, elas são, lá na elaboração da LOA, elas são previstas. As receitas, elas são previstas. Isso está explícito lá no artigo 35, certo? Da Lei 4.320. Agora vejam só, receitas podem ser correntes, capital. Lá na elaboração da LOA, elas são previstas e na execução da LOA, elas são o quê? Arrecadadas. Arrecadadas. Ok. Então eu tenho aqui receitas correntes, receitas de capital, receitas estas que são previstas, receitas estas que são arrecadadas. Montei, então, aqui uma tabela. Ok. E eu tenho, claro, o total das receitas previstas e arrecadadas. Tudo bem? Então, vamos fechar aqui o nosso total. Então, aqui temos a resolução final. As despesas, elas também são divididas. Despesas, elas são fixadas, elas podem ser despesas correntes, despesas de capital. Ok? Beleza? Tranquilos? As despesas, elas são fixadas
quando eu elaboro a minha LOA. Então, lembrem, receita ela é prevista, a despesa ela é fixada. E as despesas, elas são executadas. Ok? Então, o mesmo, e eu tenho o total, claro, o total também das despesas. Então, veja só, aqui eu tenho, então, receitas, despesas, receitas correntes, despesas correntes. Eu tenho receitas de capital, também tenho despesas de capital e tenho o total, tanto para receita como para despesa. Então, montei, é claro que na hora da prova faremos, certo? Juntinho, uma do lado da outra aqui, para ficar mais fácil, mais didático, separei as receitas das minhas despesas. Agora vamos analisar agora a questão. Vamos voltar agora à questão. Bem, nós tivemos então um balanço orçamentário, um superávit orçamentário de 5, um déficit de capital de 50, ok? Até agora está muito confuso aparentemente, né? Agora, as receitas correntes previstas e arrecadadas totalizaram 150 e 175. Aqui já fica mais fácil para me entender. Então, vamos fazer ao contrário. Vamos fazer a parte de baixo, depois voltaremos na parte de cima, que é mais fácil. Veja só, receitas correntes previstas. Opa, tem no meu quadrinho, receita corrente prevista. Quanto que é receita prevista? 150 e as arrecadadas? 175. Então, eu tenho as receitas 150 e as arrecadadas 175. Beleza? Eu só estou pegando os dados e transformando num quadro para facilitar a minha análise. E as receitas de capital? Eu tenho 45 de receitas previstas de capital e tenho arrecadadas 30 de capital. Beleza? Fiz alguma coisa diferente aqui no quadro? Não. Eu apenas trouxe para um quadro as informações que estavam explícitas ali. Agora vejam só, vamos puxar essa conta aqui, vamos fazer aqui o mais e menos. Somando aqui deu quanto? 195. Deu 195 de receita prevista. Há um princípio, certo? Dentro do orçamento público brasileiro. Qual princípio? Dentro dos princípios, há um princípio chamado de equilíbrio. Ou seja, o que eu tenho de receita, eu tenho de despesa. O que eu tenho de receita prevista, eu tenho de despesa fixada. Então, sem delongas, eu sei que o total da minha receita prevista tem que ser igual da minha despesa fixada. Ou seja, eu posso deduzir que a minha despesa fixada 195. Por quê? Fui recorrer lá num princípio orçamentário, que eu tenho a receita prevista igual à despesa fixada. Beleza até aqui? Tranquilos? Podemos andar um pouquinho mais no meu exercício. O que ele diz aqui na minha informação? Ele diz que houve um déficit de capital de 50. Se há um déficit de capital de 50, ele quer dizer o quê com isto? Ele quer dizer que as despesas de capital foram maiores ou menores que as receitas de capital. Como que foi? Óbvio, se é déficit de capital, então as despesas foram maiores que as receitas. As despesas executadas foram maiores que as receitas arrecadadas. Então, peraí. Quanto foi a minha receita de capital arrecadada? 30. Aqui falou que houve um déficit de capital de 50. Isso quer dizer, então, que eu executei quanto de despesa de capital? Quanto que eu executei? Total de, se aqui é déficit, então vocês concordam comigo que aqui tem que encaixar um número 80? Vou voltar ao raciocínio. Alguém pode ficar perdido. Aqui falou déficit de capital de 50.
Então, a despesa executada foi 50 a mais que a receita arrecadada de capital. Ou seja, se é 50 a mais, então deu 80. Se é 80 aqui, 30 lá, dá um déficit de capital de 50. Batata, né? Facinho. Agora, peraí. O que fala mais o meu enunciado? Ele fala também o seguinte, que houve um superávit, se é superávit, a receita é maior que a despesa, um superávit no orçamentário, de quanto? Opa, no meu balanço orçamentário deu um superávit de 5. Mas como que eu faço para resolver isso, Franks? Eu vou relembrar, vou voltar minha conta aqui. Aqui eu tenho 175,30. Fazendo uma matemática básica, chegamos em 205. Beleza. Só que está falando o seguinte, está falando que houve um superávit de 5. Se houve um superávit de 5, então que número que encaixa aqui, que não encaixa aqui? Você concorda comigo que aqui é 200? Só pode ser 200 porque superávit orçamentário de 5. Então, 200, certo? 205 receita, 200 total da despesa. Beleza? Tranquilos? E agora, terminei o meu exercício? Ainda não, porque eu preciso achar quem? Qual foi a minha despesa corrente executada? Então, agora eu posso pegar aquele princípio básico da matemática. Veja só, se o total dá 200, aqui eu tenho 80, que número que eu tenho que encaixar aqui, que somado com 80 dê 200? Só pode ser qual número? Qual número? Claro, matemática básica, né? 120. 120 com 80, 200. 120 com 80, 200. Então eu posso, certo? Agora resolver o meu exercício. Já preenchi o meu quadrinho. Aqui fala o seguinte, assinale a opção que indica os valores totais das despesas correntes. Quanto que deu? Foi corrente? 120. E despesas de capital executada. Então, 120 e 80. Vamos pular para as opções? E aí, matamos a questão. Veja só, aqui nas opções nós temos a opção 120 e 80. Mas, Franks, eu também tenho a letra C. Aqui, letra C também fala 80 e 120. Qual que é a sequência? Volto no enunciado. Ele quer, respectivamente, qual? Ele quer despesa corrente e despesa capital. Então, primeiro é 120, depois 80. Então, letra A matou a questão. Beleza? Perceberam a riqueza de detalhes, perceberam que não é tão difícil a questão, precisa ter uma atençãozinha e você consegue acertar essa questão na hora da prova. Ok? Sucesso para você, boa prova. Esse foi mais uma dica da Fato Digital do professor Franks.